Ele fazia palhaçadas em festas infantis. Distribuía sorrisos, pintava o rosto, animava aniversários. Era conhecido como Pogo, o palhaço. Mas por trás da maquiagem havia algo monstruoso. John Wayne Gacy escondeu 29 corpos no porão da própria casa. Todos garotos, todos jovens demais para morrer. O que ninguém sabia é que o verdadeiro circo estava debaixo da terra. Anos 70, subúrbio de Chicago. A cidade enfrentava crescimento urbano, crise moral e aumento de desaparecimentos juvenis. Mas como toda a comunidade de classe média acreditava que o mal não morava ali. Até que um nome começou a se repetir nas investigações. John Wayne Gacy. Gacy era carismático, querido, tinha negócios, envolvimento político e até conexão com o Partido Democrata. Chegou a tirar foto com a primeira-dama, Rosalynn Carter. Era o típico homem de bem. E justamente por isso, ninguém suspeitava. Mas atrás da fachada, ele mantinha algo que ninguém podia imaginar. Quando a polícia finalmente entrou na casa dele, em 1978, o cheiro no porão dizia tudo. O mal estava enterrado. Literalmente. Nascido em 1942, Gacy cresceu em uma casa marcada por um pai alcoólatra e abusivo. Apesar de tentar agradar o pai, era constantemente humilhado e chamado de fraco. Ainda jovem, desenvolveu um lado sombrio, mas manteve a fachada de cidadão exemplar. Ele se casou, teve filhos e virou empresário. Administrava uma empresa de construção civil e contratava apenas garotos adolescentes. Foi assim que começou seu ciclo de vítimas, garotos pobres, jovens demais para lutar, invisíveis para a sociedade. Enquanto se apresentava como palhaço em hospitais e festas, Gacy alimentava outra identidade. Um predador silencioso, um assassino metódico e extremamente cruel. Gacy oferecia emprego, dinheiro ou carona. Levava os garotos para casa, ganhava confiança e os drogava. Depois, vinha o jogo, chamado por ele de o truque das algemas. Convencia os meninos a deixar que ele os algemasse. Uma vez presos, não havia volta. A partir daí, ele estuprava, torturava e assassinava os garotos. O método favorito era o estrangulamento com uma corda ou cinto. Às vezes, ele usava o truque do torniquete. Apertava a corda com uma chave de fenda até a vítima parar de respirar. Depois, descia ao porão e enterrava os corpos embaixo do piso de concreto. Vários, um sobre o outro, em camadas. Quando o espaço acabou, ele começou a jogar os corpos no rio Des Plaines. Ao todo, Gacy confessou ter matado 33 garotos. A polícia encontrou 29 corpos no porão, 3 no rio, um nunca foi localizado. As idades das vítimas variavam de 14 a 21 anos. Muitos continuam sem identificação até hoje. Durante os crimes, ele mantinha uma vida aparentemente normal. Continuava dando festas, recebendo visitas, tirando fotos com políticos. Como se nada estivesse acontecendo. Como se os gritos debaixo da casa não existissem. É assustador pensar que enquanto a vizinhança dormia, Gacy cavava e os corpos empilhavam. Era o próprio inferno, a poucos metros da sala de estar. Gacy foi avaliado por psiquiatras que tentaram compreender sua mente. Alguns o diagnosticaram com um transtorno de personalidade antissocial, mas ele negava. Dizia que havia 2 pessoas dentro dele, John, o cidadão, e Jack, o assassino. Ele nunca demonstrou real arrependimento. Dizia que as vítimas foram culpadas, ou que eram prostitutas. A frieza era desconcertante. Ele brincava com os interrogadores, fazia piadas, fingia que tudo era exagero da imprensa. Mas as provas falavam mais alto. As fotos, os objetos pessoais das vítimas, os depoimentos dos sobreviventes. Nada podia esconder o horror da verdade. O desaparecimento de Robert Pist, um garoto de 15 anos, foi o estopim. Ele havia dito à mãe que iria até a empresa de Gacy para uma entrevista de emprego. Nunca voltou. A polícia desconfiou e montou vigilância. Com mandado em mãos, invadiram a casa. O cheiro de decomposição era impossível de ignorar. Dias depois, as escavações revelaram o que ninguém queria ver. O porão era um cemitério.
O julgamento de Gacy foi um dos mais mediatizados da história americana. Em 1980, ele foi condenado por 33 homicídios e sentenciado à morte. Mas a execução só veio 14 anos depois. Durante esse tempo, Gacy pintou quadros, muitos com a figura de Pogo, o palhaço. Suas obras chegaram a ser leiloadas por milhares de dólares. Algumas foram queimadas publicamente por famílias das vítimas. Em 1994, John Wayne Gacy foi executado por injeção letal. Suas últimas palavras? Kiss my ass. O caso Gacy abalou os Ilbiwa. Mostrou que monstros podem sorrir, que o mal pode se esconder atrás de fantasias, e que até os mais carismáticos podem ser assassinos silenciosos. Durante décadas, o nome dele virou sinônimo de terror, inspiração para filmes, séries e livros. Mas, mais do que entretenimento, o caso é um alerta. Um aviso de que nem sempre os perigos vêm de onde esperamos. Hoje, onde ficava a casa de Gacy, há um terreno vazio. O número da casa foi apagado do mapa. Mas as lembranças, essas continuam vivas. E se o seu vizinho fosse um assassino? E se o sorriso dele escondesse algo que você jamais imaginaria? O que mais está enterrado, que ainda não foi descoberto? Se esse caso te prendeu até aqui, deixa o like, comenta sua teoria e se inscreve para mais histórias reais que vão te fazer olhar 2 vezes ao seu redor.